Olá, pessoal. Eu sou a Natália Domingues. Estamos aqui em mais um episódio do Bloomingcast. Ao meu lado, Regis Matarelli, para mais um bate-papo aí muito enriquecedor, né? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo que já pisou nos Estados Unidos. Ou não, que é morar lá nos Estados Unidos, né? Como é que eu faço para morar nos... Como é que eu vou para os Estados Unidos? Nós trouxemos uma pessoa aqui, que é a nossa convidada especial, Fernanda Cortes. Ela é advogada de imigração com escritório em Orlando e ela vai mostrar para a gente aqui alguns caminhos legais para que as pessoas entendam esse processo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regis. Eu que agradeço a oportunidade. E como você falou, realmente, eu acredito que quem vai para os Estados Unidos, certeza quer ficar. Quem não foi ainda, quer ir também para ficar. Realmente é uma oportunidade gratificante e é muito importante saber dos caminhos legais, né? Então, a gente tem que orientar as pessoas e é para isso que eu estou aqui, para auxiliar, né, ajudar as pessoas a realizar esse sonho da forma correta, da forma segura, né, para ele e para a família. O que a gente imagina aqui, Fernanda? Eu já fui diversas vezes para os Estados Unidos. Eu confesso a você que eu sou um candidato, né, a ir embora um dia. Né? Estávamos conversando aqui nos bastidores. Eu sou uma das pessoas habilitadas tecnicamente. Técnica qualificada. Para ir. Mas a gente percebe ao longo desse tempo todo que vai muita gente de forma ilegal para os Estados Unidos. E cai na mão de coiote, atravessa pelo México, corre riscos seríssimos de vida, são presos, são humilhados, E já recebemos o Tiago anteriormente aqui, que ele me contou uma história que eu falei, misericórdia, eu já conhecia essas histórias lá, a gente ouve falar, mas presencialmente eu nunca tinha ouvido um comentário desse. Me conta um pouquinho como que é esse processo que vocês fazem lá no teu escritório. Regis, o primeiro passo para quem quer imigrar, né, que quer morar nos Estados Unidos, é planejamento, tá? Então, planejamento, ele inicia, eu vou dizer, com contatar um profissional qualificado, tá? Um advogado de imigração que vai poder te orientar. Você vai ter que ter em mãos um currículo, a gente vai ter que saber o histórico acadêmico, o histórico profissional, porque tem várias vias para você imigrar. Então, algumas temporárias, algumas permanentes, que é o residência permanente, que é o famoso green card, né? E tem vistos de transferências de executivo, de empresas, que é o L1, visto de investimento de valores altos, valores mais baixos, né? O E2 e o EB5. Tem muitas vias e tem um que é muito popular, que é o EB2NW, que é para profissionais qualificados, que não, apesar de ser muito popular, ainda não é tão conhecido pelas pessoas. Então, é importante divulgar para que as pessoas não se arrisquem, né, a fazer o desnecessário. Eu já conheci vários profissionais nos Estados Unidos que eles estão de forma irregular agora e eles têm um currículo que seriam perfeitos para fazer um processo, né, de interesse nacional, de um profissional qualificado, e fica muito mais difícil depois que você já está irregular. Então, planejamento, procurar conversar com profissionais qualificados, para saber qual o caminho que existe, né? Então, por exemplo, esse B2NW, que é para profissionais qualificados. Olha, tem muita gente que fala, mas esse visto é de habilidade excepcional. Eu não sou excepcional. Não é assim, né? Tem muita gente modesta por aí, né? Você olha o currículo da pessoa e assim, você é excepcional, sim. Você batalhou, você fez uma faculdade. Qual o percentual de pessoas que vai para a faculdade? No mundo, no cenário Brasil, americano, pouquíssimos, né? Entendeu? Então, os Estados Unidos necessitam de profissionais qualificados. O motivo é esse, né? O americano não vai para a faculdade em um percentual muito alto. Ô, Fernanda, você fala em profissional excepcional.
Como assim? O que seria, né, um profissional excepcional? Pode Olha, exemplificar, por favor? não existe uma definição de excepcional no regulamento. Certo. Tá? Existem critérios, 6 critérios, você precisa cumprir pelo menos 3, tá? Por exemplo, um certificado de uma instituição de ensino, que nem precisa ser a faculdade, pode ser um curso técnico, pelo menos 10 anos de experiência na sua profissão, licença para praticar a sua profissão, e aí cartas de suporte de pessoas que trabalharam com você, que podem dar o testemunho das suas habilidades, né, profissionais. Aí você fala, mas como que eu vou saber se é excepcional, né? Não tem definição. Então, assim, você cumprir os critérios, a gente vai mostrar, né, para o oficial de imigração que você é um profissional qualificado, excepcional e vai beneficiar o país com a tua profissão, com a tua proposta. Mas aí tem que ter uma pessoa que queira te contratar. Ou eu, por exemplo, eu sou um cara, vou me julgar aqui excepcional. E eu quero migrar, já sou excepcional. Você já se julga que é. Já cumpri as regrinhas. Tá? E aí eu preciso que alguém me forneça, alguma empresa me forneça uma carta de interesse, ou pura e simplesmente eu posso apresentar essas credenciais e ingressar com esse processo, depois que for aprovado, eu vou atrás de alguma coisa. Esse visto em específico, o EB2NW, não necessita do sponsor, que é o que você está falando, a oferta de trabalho de um empregador americano. Um dos motivos pelos quais ele é muito popular, né? E a outra notícia, melhor ainda, é o percentual de aprovação desse visto, que é de aproximadamente 90%. Filha! O que a gente está fazendo aqui? Demorou! Então... Fernanda, já sou seu fã, cara. Quanto tempo vale esse visto? Como que ele funciona assim? Esse visto, se aprovado, ele concede o green card para o aplicante, a esposa, né, o marido e os filhos abaixo de 21 anos, né? E aí as pessoas falam, quanto tempo vale esse green card, né? O green card em si, não importa o meio que você obteve, é sempre a mesma regra. Você recebe, né, esse de 10 anos e você pode renovar. Ele é verde mesmo? Você sabe que de fato um cartão verde? Que é isso aí? Tem um tomzinho verde, né? Mas acho que eles querem dizer... É um visto no passaporte? Não. Começa como um visto no passaporte, mas você recebe, de fato, um cartão como se fosse de um plástico. RG? Parece RG? um cartão de crédito, na meio verdade. Verdinho. Olha, que chique. Olha, ele tem umas corzinhas, né? Um tomzinho de verde. Uma pergunta que eu já... Todo mundo quer saber. Você quer saber se é verde, né? Mas eu acredito que o fato de ser verde é porque é a entrada livre. Tá, é um passe verde. É o passe livre. Faz uma analogia ao semáforo, né? O semáforo, é o passe livre para você entrar e sair dos Estados Unidos conforme desejar, a hora que desejar, né? Então, ele vale por 10 anos, ele pode ser renovado indefinidamente, ou você pode aplicar para a cidadania americana depois de 5 anos que você tem. Que aí já é outra coisa. É um outro processo, mas ele é relativamente simples, desde que você cumpriu com as suas obrigações como um residente, né, permanente, legal. Não há a possibilidade de negativa dessa naturalização é remota, né? E esse visto, né? Desculpa, é EB2. EB2. NIW. Nossa, gente, que é gigante. O National Interest Waiver, NIW, que é o do interesse nacional. Perfeito. Ele é a pessoa para solicitá-lo. Existem pré-requisitos no sentido de ela já deve ter ido aos Estados Unidos antes como turista, por exemplo, ela já tem que ter um visto de turista e posteriormente ela pede. Nunca tirou visto, zero, vou iniciar com esse visto. É possível? É possível. Não tem exigência de você ter tirado um visto, né? Tenho clientes que nunca foram aos Estados Unidos, a primeira vez vão entrar como residente permanente. Gente. Olha aqui, já entra como residente permanente, já pode trabalhar no outro dia, já tranquilo, né? E quem não quer trabalhar? Que é o meu caso. Então, né? Vamos lá, tem muita gente aqui que né? Eu vou lá aposentar, na verdade, né? Vou lá, vou viver minha aposentadoria. Vou viver do meu dinheiro. Olha, veja, o governo não vai
fiscalizar para saber o que você está fazendo. Se você né? vai trabalhar de fato ou não. Não vai fiscalizar para saber se você está trabalhando. Mas eu até acredito que a percentual de pessoas que faz isso é muito pequeno, não vale a pena Não vale a pena, deixa fazer a quieto, pesquisa, né? Então, quer dizer, não tem nenhum tipo de requisito nesse sentido, não tem o requisito de você ter bens materiais, condição financeira específica, nenhum. São as duas categorias de elegibilidade, tá? Então, vamos lá. Existem duas categorias de elegibilidade para você aplicar para esse visto. Uma delas é chamado Advanced Degree, que é o grau avançado de escolaridade. Então, aquela pessoa que tem um mestrado, né? Se não tiver o mestrado, pode se qualificar através do bacharelado, mais pelo menos 5 anos de experiência na área de atuação. Então, essa é uma categoria. Não tenho nada disso, Fernanda. Tenho um curso técnico de mecatrônica do Senai, mas eu estou trabalhando nessa área faz muitos anos. Aí a gente parte para a segunda, que é a habilidade excepcional, tá? Então, a gente vai cumprir lá os critérios da habilidade excepcional. Eu analiso o currículo caso a caso, a gente conversa para saber qual que foi, né, a progressão de carreira, e aí a gente faz. Primeiro ponto, sou elegível, né, em uma das duas categorias. O que você vai fazer no país? Vamos falar para o oficial de imigração o que você vai fazer e por que isso vai ser bom. Por que esse oficial tem que te aprovar? Esse é o nosso trabalho, que a gente tem feito com sucesso. Graças a Deus. Meu, que legal essa Nossa, amiga. é mais fácil do que... Parece. Parece. Porque, na verdade, assim, nós temos um dado aqui dos brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos por não conhecer esse papo que nós estamos tendo aqui. Né? Sim. Não conhecer alguém que vai dar a orientação devida para que esse cara não vai fazer bobagem, né? A gente conversou com o Thiago aqui, ó, o Thiago, ele me contou que ele ficou um mês na mão de coiotes, na mão de 40 dias, né? Foi uma coisa assim assombrosa, né? E aí tem um dado aqui, a Natália pode me ajudar, que em 2021 foram presos. Na verdade, 70 mil brasileiros foram detidos na fronteira. Isso que foi, de fato, identificado, né? Que foram os que foram, né? 70 mil pessoas foram efetivamente pegas, mas há um dado também que a cada que é pego, 3 conseguem entrar. Então, esse número de ilegais é enorme, né? É muito grande. Em 2020, também tem um dado aqui que foram 280, foi detectado, né? Foi registrado 280 mil ilegais. Isso tudo assim, que de fato é registrado, que é computado. Imagina o que passa batido. É gigantesco. E é um assunto, número, a imigração, né? É um assunto de política americana, né? Que a gente escuta. Sim. É muito latente, né? Esse ano nós vamos ter eleição nos Estados Unidos. Correto. Onde o Trump é um dos candidatos. Possível candidato. E né? ele o Trump ele é um cara completamente contra isso, né, tudo, a imigração. Né? Mas você sabe que talvez um engano que as pessoas fazem, né? Porque ele é o candidato republicano, as pessoas atribuem os republicanos mais contra a imigração. Mas você sabia que o presidente Obama foi o que mais deportou imigrantes ilegais? Olha. E ele é democrata. Não faz. Na verdade, o cara é polêmico, né? E a polêmica faz barulho. Exatamente. Agora, quando a gente fala, né, de a política é contra os imigrantes, eles estão falando dos imigrantes ilegais. Mas esses caras não movimentam a economia? Olha, tô entrando numa outra seara aqui. Porque quando eu vou viajar lá, os caras que arrumam a cama, que limpam os hotéis, que servem as mesas, certamente, eles são todos imigrantes e muitos ilegais. Fazem um serviço que ninguém quer fazer. Corta a grama, limpa a piscina. Posso dizer que é verdade. O país precisa de trabalhadores. E é por isso que existe a forma correta de se fazer o processo. Então, o país não é contra imigrante. O país é contra imigrante ilegal. As pessoas perguntam para mim, mas e esse visto EB2NW, né? O que vai acontecer se o Trump ganhar? Isso. Vai parar? Não vai parar. Né? Nenhum presidente, até agora,
fez nenhum tipo de bloqueio, né? Sanção ali. nesses vistos que são para pessoas que querem ir trabalhar. Inclusive, o Departamento de Imigração colocou uma nota até no site incentivando as pessoas que têm formação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que aplicassem por caminhos viáveis. Então, vamos lá, ciências, áreas da saúde, dentistas, fisioterapeutas, médicos. Mas esses caras vão ter que revalidar lá isso é outra coisa. Isso é outra coisa, tá? Já para trabalhar Para lá, trabalhar não pra tem que entrar, ter uma de fato, licença que é normal. Que daqui não serve. Não serve Vai fazer uma... em termos. Você aproveita o conhecimento que você tem Sim. aqui, E sim, para todas as revalida. profissões. Tá. Tá? Não é desperdiçado Descartável. de jeito nenhum. Você aproveita o conhecimento que você tem, termina, né, cumpre algumas vezes, algumas classes são necessárias para algumas profissões e a prova de habilitação, que é normal até para a gente se formando aqui. agora Aí. médica esse ano aqui. Eu já tô então. querendo, já tô vamos formando aqui, né? entrando. Então, né, ciência, tecnologia, profissionais da área de tecnologia, automação, TI, Acho que é no meu profissão escritório, do momento, é né? 100% de aprovação. Olha só. Não tenho o que falar, tá? Engenharia, qualquer engenharia. Engenharia civil, engenharia eletrônica, mecânica, de produção, matemática, né? Infelizmente não professores, mas em outras áreas, talvez de pesquisa, né? Ou em empresas, né? Corporativo, contador, gerente financeiro. Contador aqui no Brasil, a gente tá querendo matar os caras, né? Não, lá Mas agora na época de lá nós estamos aprovando, aqui, estamos levando. Eu tenho um lá, ó, Marcelo. Contadores. Não, Presta atenção aqui. não vamos expressar as opiniões pessoais a respeito das pessoas. Porque isso é uma coisa que bate, é o fígado da gente, né? Ainda bem que você não falou advogado, né? O advogado é notório, né? É isso mesmo. Você desculpa, é que eu tenho um cliente, né? Eu tenho um cliente que ele fala assim pra mim: eu não gosto de advogado, eu não gosto de advogado, eu só gosto de 2 advogados. É um que eu conheço no Brasil e você, Fernanda. Um advogado privilegiado. Acho que você sabe. Um advogado com uma pasta na mão, ele é muito perigoso. Ele leva mais dinheiro que qualquer outra pessoa. Hoje né? em dia, com a tecnologia, não tá na pasta, né? Mas não. Mas antigamente... Olha aí, ó. Não é tão caro quanto você imagina. Outra coisa que as pessoas pensam: eu não vou procurar advogado porque é caro, eu não posso pagar. Não faça isso, faz parte do planejamento. Contata profissional qualificado. Fernanda, vamos lá. Aí o cara tá ilegal lá nos Estados Unidos, que você, né, já temos os números aqui que são muitos. Eu julgo que seja mais difícil esse cara que tá ilegal lá conseguir um visto do que uma pessoa que não está lá e vai fazer pelo trâmite legalmente. É verdade isso? Olha, não é que é mais difícil. Tem alguns obstáculos que tem que passar antes de obter, que a pessoa que não ficou fora de status, né, que é o conhecido ilegal, não vai ter que passar. E aí vai depender também da categoria que a pessoa está aplicando. Uma coisa que, se você casar com cidadã americana, é perdoado o período que você ficou ilegal ou trabalhou ilegal, nem que seja 20 anos. Então, né, já não tem nenhum obstáculo. Agora, se você vai para uma categoria de emprego, como o EB2NW, o EB3, que é quando você tem uma proposta de trabalho de um empregador americano, aí você vai provavelmente ter que pedir o waiver, que é o perdão, para o oficial consular. Isso exige que você saia dos Estados Unidos para ir pedir esse perdão. Não conheci muita gente que está disposto a correr esse risco. Mesmo com um processo aprovado nos Estados Unidos, você tem que buscar o seu green card lá fora. E aí é o risco. Então, a ideia é evitar essa necessidade, principalmente se você tem qualificação adequada. Excepcional. Ou grau avançado de escolaridade. Eu quero puxar um gancho nessa linha, porque, como foi falado aqui, a maioria dos ilegais
são pessoas normalmente sem formação, né? Pessoas mais simples. que fugiram muitas vezes de uma situação situação. difícil aqui, né? Exato, elas estão em busca de uma vida melhor. Então, chega para ter um trabalho básico ali, camareira, como você comentou, né? Vou cortar grama, vou limpar a casa, tal. Então, essas pessoas que já têm um grau de escolaridade, né? Não têm, na verdade, o grau, têm profissões ali mais básicas, elas subentende-se que não conseguem entrar de forma legal, por isso que elas partem para a ilegalidade. Existe uma maneira desse tipo de profissional, a pessoa que não é nada excepcional, que não tem essa formação, de entrar? Existe, é o chamado EB3, que é exatamente para profissionais, né? Tem a categoria, você pode tanto ser um profissional qualificado como não, com menos de 2 anos de experiência em qualquer área, e você pode aplicar desde que você tenha uma vaga de trabalho de um empregador nos Estados Unidos. Só que tem muita empresa que contrata com esse visto, e as pessoas não conhecem. Você pode dar exemplo? Falta de informação, tá? Falta de, mas o quê? Tipo, caminhoneiro? Pode ser caminhoneiro, pode ser fábricas, montadoras, né? Às vezes tem algumas nas áreas rurais. Babysitter, como que é as... Babás. Babá também tem. Essas dairy farm, que é essas fazendas de leite, iogurte, queijo. Que é uma coisa que o americano não quer fazer. É um trabalho que o americano fala, não, isso não. Não é bem assim. Eu tenho certeza que tem os americanos que querem fazer, que estão dispostas, sim, mas falta, né? Falta essa mão de obra. O problema é a falta de mão de obra. Se você pesquisar hoje em dia... Eu estou falando da falta de informação, desculpa, Natália. Uhum. Minha filha foi há 2 semanas no consulado aqui no Brasil para fazer a renovação do seu visto. Então, ela tirou o primeiro visto dela muito nova, muito pequena, né? Bebê. E quando ela atingiu a maioridade, aqui é exigido que você vá fazer uma entrevista. E ela veio me dizendo que ela viu muitas pessoas saindo chorando que o visto foi negado. Correto. Tenho ouvido por uma falta de informação, talvez, né? Porque, imagina assim, a pessoa talvez queira emigrar. Talvez, mas às vezes a pessoa quer passear, não sei. Quer ir na Disney. Todo mundo quer ir na Disney. Todo mundo quer ir na Disney. E ela me disse que, falou, pai, muita gente saiu de lá chorando. Porque o cara falou, não, você não tem condição de ir para os Estados Unidos. Devolve. E não tem papo, né? Não tem papo. Não tem. Oficial de consulado não tem papo. Acabou. Eles negam bastante mesmo, mas é um critério de análise completamente diferente do que a gente está falando aqui. Tá? Quando a gente está aplicando para um processo de green card, que a gente estava conversando o EB2, NW, o EB3, através da proposta de trabalho, o critério é específico para aquele visto, tá? Então, tem uma análise mais refinada. Específica do critério daquele visto. O que é o critério do oficial consular? Você tem alguma coisa no Brasil que te vai fazer você retornar? Te prenda aqui? Um vínculo, né? Os vínculos. Então, o vínculo, a primeira coisa que eles olham são os vínculos, né? Então, essa é diferente. Essa é a diferença. Eu tenho conhecimento aí, eu tô um assunto que me interessa, eu tenho que explorar. É utilidade pública. As pessoas falavam de um investimento para o brasileiro, né? O cara, fora de tudo isso aí, o cara vai lá e faz um investimento que na época, se eu não me falha a memória, era $500 mil. E depois mudou, acho que foi para 800 ou 1 milhão. Tá. Né? Por que esse cara faz esse investimento se ele tem outras formas sem colocar o dinheiro? Ele mal orientado? Pode ser mal orientado, pode ser que a pessoa queira investir. O que você está falando aí é o visto EB5, tá? O EB5 é um visto de investimento. A pessoa pode investir tanto no próprio negócio quanto num projeto de terceiro. Então, aí entra a pessoa que quer realmente fazer um investimento num próprio negócio nos Estados Unidos, ele vai fazer esse investimento de qualquer maneira, então eu vou fazer esse EB5, tá? Ou então eu não quero
eu quero fazer esse investimento nesse projeto, mas depende da orientação, sim. Tá? Se você vem conversar comigo, eu te dou os caminhos possíveis e você vai poder escolher. Mas o EB5, ele é um bom caminho. Tá? E se você cumprir os critérios e se você fizer um investimento, né? Então, hoje, o valor do investimento é de $800 mil ou 1,50 milhão. Qual que é a diferença? $800 mil e se você fizer o investimento num projeto ou abrir o seu negócio numa área que necessita de geração de empregos, digamos uma área rural. Agora, se você fizer numa área mais metropolitana, aí 1 milhão... Todo mundo quer morar em Orlando, né? Aí já mudou a história. Miami e Orlando são os queridinhos dos brasileiros. E aí vai ser 1,50 milhão, né? Se você fizer o seu próprio investimento, você vai ter controle desse valor. O critério mais importante é que você gere pelo menos 10 empregos de período integral nesse seu negócio. Tá? Você não quer abrir o seu direto, você quer fazer através de investimento num projeto de terceiro. Um exemplo, você conhece o estádio do Orlando City? Sim. Orlando? Sim. A maior parte da verba da construção daquele estádio foi de dinheiro de investidor de EB5. Estrangeiro. Tá? Interessante. E aí, o que é importante quando você vai fazer isso? Você conhecer bem o projeto que você está investindo. Que pode o dinheiro não voltar, né? Você corre o risco você pode perder. Não receber o green card e perder o dinheiro, os dois. Misericórdia! Que conversa é essa? Eu já vi gente, não comigo, mas eu já vi gente que perdeu o valor do investimento, sim. Então, por que orientação é importante? Né? Você precisa saber com quem que você está trabalhando, que projeto que você vai investir para você não correr esse tipo de risco. Nossa, então, é bom que você tenha um advogado experiente na área de EB5, que conheça os caminhos, conheça os projetos. Dentro dessa imigração, tem os caras que são especialistas em um visto ou todos trabalham com todos os vistos? Depende muito do advogado, entendeu? Você. Eu tenho especialidade no EB5, EB2NW, EB3, L1, E2, que é um outro investimento, que eu já vou falar também, tá? Então, a gente está falando do investimento alto, relativamente alto, né? Para mim é alto. Pelo amor de 800... Deus. Mas tem um investimento menor, que é o E2, né? O que é o E2? É um visto de investimento para quem quer comprar um negócio já aberto, em andamento, ou abrir o próprio negócio. A questão dele é que você tem que ter a nacionalidade de um dos países que tem o Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Unidos. Não é o caso do Brasil. Infelizmente, não é o caso do Brasil. Mas, se você é brasileiro e tem dupla cidadania, que é o caso de... Menos Portugal. Portugal acabou de entrar. Entrou de novo? Foi aprovada a lei, agora só precisa organizar, eles, né, instituírem, mas foi aprovado. Que eram $100 mil, se eu não me engano, nesse visto. É outra, né, coisa que as pessoas falam. O E2 não tem um valor determinado. O que o regulamento fala? Um investimento substancial. O que é um investimento substancial? Para mim, para ela, para você, muda. Depende do tamanho do seu projeto. O que você vai montar? Se você vai montar um projeto, um business que você vai precisar de $500 mil para rodar esse negócio, substancial vai ser pelo menos metade ou mais da metade. Agora, se você vai montar um negócio de $50 mil, 50 mil é substancial. Então, vai depender do qual é o seu objetivo, o que você vai montar, tá? Então, esse é o E2. E aí, tendo ele aprovado, você é autorizado a entrar para gerenciar o seu negócio. Sua família pode vir com você, mas não é um green card, tá? Ele é temporário. A validade dele depende do sucesso do negócio, do andamento. Então, indo bem o negócio, você consegue sempre renovar. Agora, um ponto os filhos só entram, né, no benefício desse visto E2 até os 21 anos. Ele não se transforma num green card. Aí eu falo para você, igual você falou, por que a pessoa vai fazer um E2 em vez de fazer o EB2NW? É orientação, né? Se você vem falar comigo, você tem qualificação de
green card, visto de green card, eu vou falar para você, olha, vamos repensar, vamos conversar essa estratégia, né? Porque você vai beneficiar os seus filhos agora, então... Sim. Nossa, é uma sopa de letrinhas, né? É complexo, É né? complexo. É para cada um que tem a situação de cada um vai É mudando. é muito único. Então, a primeira coisa que eu falo, as pessoas falam, eu quero mudar. Eu falo, você tem um histórico profissional, histórico acadêmico. Eu não tenho currículo, eu sempre fui empresário. Então, me conta um pouco da sua história. Você uma tem, entrevista, você tem que né? ter um conhecimento dessa história toda para replicar isso Para saber no teu processo. qual o caminho que você vai primeiramente, eu sabendo da história da pessoa, o histórico profissional acadêmico, eu posso saber qual o caminho adequado, qual visto que você se classifica, né? E aí eu vou poder argumentar o benefício. Olha né? que coisa louca. Deixa eu te falar um negócio. No episódio anterior aí, para trás, eu fui falar de venda, né? E ela me perguntou assim, Regis, todo mundo pode ser vendedor? Foi. Eu falei, se a pessoa tem pleno conhecimento do seu trabalho, Produto. me dá aqui o contrato, pelo amor de Deus. Ela é vendedora. Ela é boa, porque ela tem esse conhecimento vasto que as pessoas precisam conhecer. Verdade. Todo mundo que está interessado, e principalmente uma brasileira, né? A pessoa que fala a nossa língua, que conhece os nossos trejeitos, né? Que pode nos orientar e falar assim, não, esse caminho não dá, vamos por esse, vamos por aquele caminho. Uma pergunta, Fernanda. Esse processo, ele é todo feito lá pelos Estados Unidos ou por aqui? Ele pode ser feito das duas formas. Você pode tanto aguardar no Brasil, e aí uma vez sendo aprovada a petição que é encaminhada para o Departamento de Imigração lá, a gente faz a aplicação e você vai passar por uma entrevista no consulado para pegar o seu visto de imigrante, de residência, já entra como residente, recebe o green card, ou ele pode ser feito todo pelos Estados Unidos, que aí é o chamado ajuste de status. Então, a pessoa vai aguardar lá, aí a gente vai ajustar o status que você tem, seja turista, seja de estudante, dada a possibilidade de fazer esse ajuste de status, que é caso a caso também, e depende da disponibilidade dessa opção, no momento que você está fazendo esse visto, e você pode aguardar por lá. Tanto que até enquanto você aguarda a pendência desse processo, você pode pedir até autorização de trabalho, né? Então, olha só, os Estados Unidos é uma assim, mãe, né? Olha que coisa, ela falou no começo de tudo lá, o planejamento, né? Porque para uma pessoa sair do Brasil, isso eu entendo assim, tá? Com filhos, com uma carreira, com um histórico, com as raízes, né? E migrar para um outro país, sem ter a certeza de que você vai poder ficar, olha que coisa louca, Por quê, né? Por que eu vou, velho? Muito insatisfeito, né? Então, e a gente, Brasil, né? E eu como advogada, né, orientando a pessoa, parte do meu trabalho é aconselhar que a pessoa faça o planejamento, né? Então, o primeiro, né? Como que eu vou fazer quando eu chegar lá, né? Eu vou precisar de dinheiro para 1 mês, 2, 3, eu vou conseguir um emprego? Eu tenho cliente que eles fazem? Eu consegui o green card, agora tá, então eu vou procurar um emprego, vai para os Estados Unidos, faz entrevista, tá, vou começar mês que vem. Vai primeiro, aluga um apartamento, leva a família, esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal, que você já tenha certeza de poder ficar, né? Não só isso também, tem outros planejamentos que você tem que levar em consideração, que é o planejamento tributário. O que vai acontecer? Principalmente para as pessoas que têm bens materiais, né? No Brasil ou no país que eles moram, né? Porque isso vai ser impactado de alguma forma. Você vai ter que pagar o imposto, né? Eu não sou especialista em tributário, então eu recomendo que a pessoa contate então, se o cara tem lá uma empresa funcionando, ele tem lá os bens no Brasil, e você vai migrar com um green card para os Estados Unidos, isso aqui vai ser impactado o que tem aqui? Impacta porque você você tem que pagar o imposto sobre
o que você recebe em outros países também. Uma dúvida. A pessoa que ela adquire Mesmo já pagando aqui os meus impostos. Sim. a pessoa que adquire o green card, obrigatoriamente ela deve dar saída definitiva do Brasil ou não se faz necessário? Não é obrigatório, porque eu tenho muito cliente que nem o Regis falou, tem empresa no Brasil e mantém. Não necessariamente Fica lá, não é fez obrigatório, a mas saída. você pode. Se você não tem, você quer encerrar suas atividades, você não vai ter mais nada no país, você pode fazer. Mas eu tenho bastante cliente que continua. Aí, tá bom. Aí, Regis, a olha gente vai difícil, brigar aqui cara. para fazer Vamos pergunta, brigar, vamos meu, brigar, porque eu também quero saber, você eu me tô atravessa. ansioso. Eu tô ansiosa. Eu tô ansioso. Os dois querem ir, Eu quero, cada um de um jeito. Tem as coisas também, conseguiu brincar, mas também tem os perrengues, né? Vou chegar lá, eu sou latino, né, cara? É outra cultura, é outra gente, né? É outro povo. Como é que é essa adaptação? Porque não é todo mundo que consegue Se adaptar. resolver Eu vou lá falar- dentro de você, né, cara, as emoções para morar num outro país. Deixou família, a tua vida tá aqui, as suas raízes estão aqui, a comida é diferente, a música é diferente, o povo é diferente. Ah, se for Orlando, não tanto, Não, né? depende de onde você mora. Em Orlando, Depende de nem onde você saiu do mora. Brasil. É. Mas não, vamos lá. Bom, tem o aspecto emocional, que aí é muito pessoal. Então, que é deixar a família, né? E tem o aspecto cultural, que é se adaptar com a nova cultura. Eu não acredito que a cultura nos Estados Unidos é tão diferente da do Brasil. Não vejo tanta diferença. Vamos comparar aí com uma pessoa né, de países asiáticos, né? Ocidental, então aí vai ser um choque cultural maior. Mas em qualquer país, não só nos Estados Unidos. Mas Concordo. o Brasil tem muita coisa que é escrito em inglês, a música, o inglês todo mundo canta, né? Então, Concordo. o choque cultural, eu diria que não é tão grande, especialmente para criança. Criança, eu vou te Nossa, falar. adapta super bem. 6 meses está falando fluente, tá corrigindo o pai e a mãe falando errado inglês, né? Mas emocional pode ser, né? Daí é muito pessoal, mas você tem que se preparar. Eu imagino que não seja fácil, né? Eu já tenho amigos que voltaram que falaram, não dá para ficar aqui mais. Não aguento mais. Eu tenho. Porque é difícil. Eu acredito que seja. Porque você ir para passear, Natália, Não, é uma você coisa. vai lá, com data lá, para ir, né? data para voltar. Você vai curtir Diferente. e tá tudo certo, né? Agora eu tô indo para passar um mês. Eu nunca fui para ficar tanto tempo assim. Eu vou deixar tudo aqui. Vou deixar rodar. E aí eu vou ver como é que Vai vai fazer ser. um test drive. Não é test drive. Aí chega lá, ele me liga nos 20, No outro dia, Fernanda, 25 dias, fala, Fernanda, o negócio é o Vamos aí seguinte, dar eu não entrada. quero mais ir embora. O que eu Duvido. faço? E agora? A gente vai ter que fazer. Eu vou ter que. Você vai pagar passagem para ir lá para os Estados Por Unidos? que eu pagaria? Para fazer o podcast? Vou ter que entrar no Zoom? Zoom. Ah, pelo amor de Deus. Zoom. Eu tenho uma Zoom é curiosidade. uma ferramenta boa para isso, Natália. Por favor. Fernanda, eu tô aqui, eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber da Fernanda. Você mora nos Estados Unidos? Você fez esse processo? Qual foi o seu visto? O meu, né? E A como minha que você chegou nesse trajetória. Como é que você trabalho, chegou né? lá? É. Porque você trabalha com isso, você faz isso. Conta pra gente o seu case. Tá. Bom, a minha história imigratória, né, começou em 2005. Tá? Eu sou advogada também no Brasil, tenho a licença pela OAB de São Paulo. Eu trabalhava no departamento jurídico do Banco Itaú, na central lá em São Paulo, no Jabaquara. No E aí, SEIC. Minha sobrinha trabalha lá, é advogada lá Eu também. trabalhei no Itaú também. no SEIC. E aí, o meu marido, ele trabalhava numa multinacional alemã, e ele foi transferido para abrir uma unidade no estado da Carolina do Sul. E esse é o visto L1, que é um executivo que trabalha numa multinacional em qualquer país, e a multinacional ou já tem uma subsidiária nos Estados Unidos ou vai abrir, manda aquele executivo para lá para tomar conta, né? E aí a família pode ir junto. Então, em 2005, né, eu estava advogada, estava cuidando e falei, não, vamos embora, vamos embora. E na minha cabeça, falei, eu quero ser advogada também lá, né? Mas não fazia a menor ideia de como seria, né? Do que seria. Fui pesquisar quando eu cheguei, né? Enfim, nos primeiros anos eu fiquei cuidando mais da família, né?
E aí eu tive a minha filha pequena e depois falei, não, vamos voltar. E voltei para a faculdade. Então tá, sou advogada no Brasil. Quero ser advogada nos Estados Unidos. Outra Essa história, pergunta né? é frequente também. Qual que é o caminho, né? Vai voltar para a faculdade, Do zero. não do zero. Eles levam em consideração o curso que você fez no país, tá? Faculdade de Direito nos Estados Unidos é pós-graduação, não é bacharelado. Então, você tem que ter um bacharelado antes disso, seja ele qual for. Então, eu já passei para pós-graduação, são 3 anos, e passar na prova do órgão regulamentador, que é o BAR. A OAB de lá. De lá, Deles lá. que é o Tá BAR. BAR. Isso muda de estado para estado. Diferentemente do Brasil, se Não é você nacional. quiser atuar num estado diferente, você tem que ter a licença daquele estado, né? Que algumas leis mudam. Que muda algumas coisas locais. Qual que é o estado que você mora lá? Eu tenho licença no estado da Flórida e no Distrito de Colômbia, que é Washington. E você mora hoje? Eu moro na Flórida desde 2011, né? Previamente eu mudei, eu Mais quentinho, morava né? É mais quente, muito mais quente, mas a Carolina do Sul era bacana. Gostava É. também. Tempo bom. Tempo bom. E aí você fez esse Aí eu fiz, curso. tirei a licença, né? E trabalhei primeiramente no escritório de um dos advogados mais conhecidos com visto EB5. Então foi lá que eu consegui a especialização, né, no visto de EB5, aprendi muito, né, com ele. Depois disso eu fui trabalhar com o Fábio Ruiz, nosso amigo, que faz parte da minha história de empresária, né, também. Fui trabalhar com ele, me chamou e fiquei um tempo. Ele saiu da empresa, eu saí também e ele me deu uma maior força para abrir o meu escritório, né? E por que que eu abri o meu escritório? Não é só pelo dinheiro que você faz as coisas, né, na vida. Algumas pessoas sim. Mas o que que acontece? Nesse tempo que eu trabalhei em outros escritórios, eu vi algumas coisas que eu não concordava, mas não estava dentro do meu poder alterar. E eu falei, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou poder fazer, que é, né, tratar as pessoas com transparência, com clareza, com personalização, responder as pessoas num tempo razoável, né? Não deixar as pessoas aguardando e ter o interesse da pessoa, né? O melhor interesse da pessoa em mãos, que é aquilo que eu te falei. Olha, eu vou mostrar os caminhos para você. Eu não vou te vender o visto mais caro. Eu quero que o melhor caminho para você e para sua família. Agora você vai, né? Você falou do custo mais caro. Quanto custa isso? Ó, vou falar. quanto custa isso? A pergunta que Quanto não quer custa? Vamos calar, lá. né? Porque como depende de visto, né? De visto para visto, porque é baseado na complexidade, no tempo, etc. Tá? Então vamos dizer, sei lá, vamos contar aí com talvez tradução, de documentação, plano de negócios, dependendo, a média, vamos dizer, de $20 mil, talvez. Isso é um processo total já, inclui assessoria. O Já plano inclui de o negócios. Porque paga, né? Por exemplo, o visto de turista você paga lá para Você tirar paga lá visto. pro consulado a taxa do consulado. Isso, aí esse valor também tá incluso, porque deve ter uma taxa. O que eu tô te falando é a soma média de tudo isso. Com o trabalho do escritório, com todas as taxas, com todas as coisas. Final. É para o pessoal se Legal. preparar aqui. Eu já vai juntando as moedinhas aí. Que nós vamos... Preparo. Lembrando, multiplica por 5, né? Tem minha comissão, tá? Eu sou um empresário. Aqui, né? Regis está apresentando a galera aí. Fernanda, bacana a tua presença aqui. A gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu vou deixar um espaço aqui para você fazer o seu merchan, tá bom? As pessoas que querem entrar em contato com a Fernanda... E também se faltou algo, né? Importante. Pode deixar uma caixinha de pergunta aqui, ela vai responder, tá bom? Pode entrar no nosso site, que é o www.cortesimmigration.com. Cortez com S no final? Cortez com S. E pode mandar o WhatsApp, nosso telefone
Eu vou deixar Né, deixa marcado aqui, depois o diretor vai marcado colocar. os detalhes que a gente Site, né, telefone. manda o currículo, a gente faz a avaliação gratuita, se for preciso, a gente Tem faz rede a primeira social? Temos o Instagram também. Pode falar pra gente aí. A gente já, né, tem doutora, né, tra.fernanda.cortez. Eu respondo perguntas também no caixinhas. Instagram, nas caixinhas, Legal. né? Todas essas aí, ó. Vocês não precisam brigar para fazer as perguntas. Agora entra lá, A gente vai já entrar lá e faz. jogar as perguntas na Não, caixa. a gente briga muito, né? É. A gente briga Ah, muito. senão perde a Gosta graça, de né? brigar. É É, pra... Dá pra brigar. É pra dá não dar, brigar, né? porque ela, Acho que é brigar. ela pergunta. Porque vocês É, não ela separados, responde. então. Não. Não, mas faz, é para manter o... Não, pra engajar também o Instagram. Você tá em Orlando? Tô em Orlando, meu escritório é no centro de Orlando. Muito bem, eu vou estar em Orlando, eu vou ter que ligar pra essa mulher. Você vai lá visitar. Vamos lá tomar um café, tomar um né? café. Já faz, ó. Sem certeza, certeza. Fernanda, foi um prazer te receber aqui. Um assunto que é de interesse de muita gente. Muito Vai pertinente. dar uma repercussão muito legal. Engrandecer o nosso podcast. Com certeza. E Eu muito que agradeço a obrigado oportunidade. pela presença, mais uma Eu que vez. agradeço. Muito obrigada, viu, Fernanda? Foi Obrigada a vocês. excelente. Obrigado, gente. Valeu, Obrigada. pessoal.